Muito bem, estudante. Neste vídeo vou mostrar como aplicar a regra de L'Hospital-Bernoulli para o cálculo de limites. Atenção, muita atenção aí, porque nós vamos pipocar com muita teoria prática, né? Então, trago aqui 4 exercícios de limites totalmente diferentes para aplicarmos esta regra de L'Hospital-Bernoulli para o cálculo de limites. Atenção, jovem, atenção, porque antes de começarmos a arrebentar, tem umas 4 observações que eu quero dar para si, para que não possa emagrecer em nenhum caso dos limites que você possa vir a ter para aplicar esta regra. Atenção, aqui nós temos coisas bem estranhas, não é? Temos aqui um dos limites muito interessante, que é este aqui. Agora, eu espero que, se você chegou nesta parte do vídeo, é que você saiba que existem diversos tipos de indeterminação. Desde a indeterminação do tipo 0 sobre 0, não é? Temos a indeterminação do tipo infinito sobre infinito, temos a indeterminação do tipo 0 vezes infinito, temos também a indeterminação do tipo infinito menos infinito, temos indeterminação, ok? Esses são diversos tipos de indeterminações. Temos também a indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Essas indeterminações são muito famosas, mas o estudante precisa lembrar também ou saber que 0 elevado a 0 também é uma indeterminação, e temos também a indeterminação do tipo infinito elevado a 0, não é? Então, este negócio nós chamaremos tudo isto de indeterminações, e a regra do L'Hospital-Bernoulli ou L'Hospital-Bernoulli, ela não se aplica em qualquer tipo de indeterminação. Esta regra aplica-se exclusivamente à indeterminação do tipo 0 sobre 0 e à indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E não se aplica a nenhuma dessas outras regras aí. Não significa que nós não vamos aplicar a regra do L'Hospital-Bernoulli para resolver limites com essas indeterminações. Mas nós teremos que manipular as funções para conseguirmos derivar, aplicando esta regra, indeterminações como estas todas, que passo a sublinhar a vermelho, tá bom? Que passo a sublinhar a vermelho. Razão pela qual eu separei esses limites para si, não é? Se for já ver, a única que dá 0 sobre 0 é esta aqui. Esta aqui já dá outras coisas, esta aqui também já dá outras coisas, e por aí vai, tá bom? E por aí vai. Portanto, são exercícios 100% diferentes e é nisso que a gente vai trabalhar. Então, em contextos em que você, por exemplo, tem limite de uma função f1 de x, uma função f1 que depende de x, vezes uma função f2, não é? Que depende também de x, com x tendendo para um certo valor a. Se a indeterminação for do tipo 0 vezes infinito, você deve entender o seguinte. Neste contexto, você vai dizer que isto será igual ao limite desta função f de x, f2 de x, sobre o inverso desta aqui, que será 1 sobre o f1 de x, com x tendendo para o a. Tá bom? Porque se eu assumir que esta função é que me dava o infinito, não é? Terei infinito aqui. Esta aqui seria aquela que me dava o 0. Se eu tiver 1 sobre 0, 1 sobre 0 vai dar infinito. Então, esta indeterminação passa a ser uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Não é? Passa a ser uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Ou você poderia dizer que isto aqui vai ser igual a este f. Vai ser igual ao limite do f1 de x, não é? Sobre o inverso desta segunda função, 1 sobre aqui o f2 de x, com x tendendo para o a. Lembras que eu assumi que esta função f1 dava-me 0, né? Então, isto aqui vai passar a ser uma indeterminação do tipo 0 sobre esta aqui eu disse que dava infinito. 1 sobre infinito dá 0. Então, terei convertido uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, ou uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então isso já depende de si. Só que na hora de ter que aplicar a regra do L'Hopital, que nós iremos destacar bem de que se trata nesse tipo de regra, você vai considerar que isto tudo é uma função, não é? Isto tudo também é uma função se tiveres feito
desse jeito, na hora de derivar o numerador e depois derivar o denominador, não é? Porque a regra manda derivar o numerador e manda derivar o denominador. Então é basicamente isto. Para quem entende um pouquinho de matemática, nós sabemos que se eu tiver que desfazer isto, vou manter a primeira, multiplicar pelo inverso deste. O inverso deste vai ser este aqui. Então isto volta para o estádio inicial. É deste jeito como você vai tratar esta indeterminação. Agora, como é que você vai tratar esta aqui? Não é? Saiu este tipo de indeterminação, infinito menos infinito, e você está numa situação bem complexa. Então, vamos supor que eu tenho o limite de uma função f1 de x menos uma função f2 de x. Agora, o x pode estar a tender para um certo número a, não é? Ao verificar que este menos este deu infinito, né? O limite quando isto tende para a, este dá infinito, este também dá infinito. Eu sei que esta regra de derivadas para calcular limites não será aplicável para indeterminações que não sejam 0 sobre 0 ou que não sejam infinito sobre infinito. Então você vai pensar da seguinte maneira. Imagine que você está a evidenciar o f de 1. Então o f1 de x, perdão, vai ser... Se eu tirar este daqui, o elemento que fica aqui é o elemento neutro da multiplicação, que é no caso o 1, menos este daqui, que é no caso f2 de x, dividido por este que evidenciei, que no caso será f1 de x. Então, o x ainda tende para a. Assumindo que isto possa vir dar 1, eu percebo que aqui tenho 1 menos 1. Quanto dá 1 menos 1? 1 menos 1 dá 0, né? Assumindo que isto dá 1, 1 menos 1 vai dar 0. Então, se 1 menos 1 dá 0, não isto exatamente, mas estamos a assumir que o limite, não é? Estamos a assumir que o limite de f2 de x sobre f1 de x vai ser igual a 1, com x tendendo para a. Então, nós começamos a entender que 1 menos 1 vai dar 0. Agora, você não pode se esquecer, isto dava infinito. Então, tiveste uma indeterminação do tipo infinito vezes 0. O que se faz é uma indeterminação do tipo infinito vezes 0? É o que a gente mostrou aqui. Se é infinito vezes 0, temos que inverter um deles. Então, no caso, você pode dizer que isto vai ser igual ao limite, ok? Deixa toda a expressão que é 1 menos o f2 de x sobre o f1 de x. Todo o negócio dividido pelo inverso deste aqui, que é 1 sobre f1 de x. Com x tendendo para a. Isto aqui já sabes que vai dar 0 sobre 1 sobre infinito, porque este tendia para infinito. Este aqui vai dar infinito. 1 sobre infinito vai dar 0. Então já é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. É só aplicarmos a regra de L'Hopital-Bernoulli, né? L'Hopital-Bernoulli. E é basicamente isto que a gente faz para calcular outros tipos de indeterminação. Agora, neste tipo de indeterminação, do tipo 1 elevado ao infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, nesse contexto nós vamos usar logaritmos, né? Vamos usar logaritmos e eu vou resolver este número 4 para mostrar como é que a gente vai usar esses tais logaritmos para trabalhar com essas indeterminações, aplicando a regra do nosso pai aqui, o tio, avô, bisavô, L'Hopital-Bernoulli. Então, sem mais delongas, antes de você crescer o cérebro, sem antes resolver, vamos começar com o terceiro exercício, né? Vamos começar com o terceiro, depois vamos aplicar os conceitos no primeiro e assim sucessivamente. Então, o terceiro exercício é bonito, no meu entender. Temos limite de secante quadrado de x menos 2 vezes tangente de x sobre aqui 1 mais cosseno, né? 1 mais cosseno de 4 vezes o x, com x tendendo para π quartos. Lembrando que π é 180, então 180 por 4 é igual a 45 graus. Bom, vamos fazer o seguinte.
Primeiro temos que achar a indeterminação para depois mostrarmos como é que vai sendo aplicada a regra de L'Hospital-Bernoulli. X tende para π quartos, então significa que no lugar de x vais colocar π quartos, não é? No lugar de x vais colocar π quartos, e este negócio eu parece que passei mal o exercício aqui, né? Passei mal o exercício, aqui deveria ser menos, tá bom? Deveria ser exatamente o menos. Então, sendo menos, nós teríamos aqui 1. Vamos, no lugar de x, colocar o π quartos. Então, teríamos 1. Perdão, aqui é mais, não é menos. Esse prof aqui já está a ficar doente. Já. Então, fica 1 mais cosseno de 4 vezes o x, que é, no caso, o π quartos. Então, π sobre 4. Cortas, ficas com 1 mais cosseno de π. Lembrando que π é 180 graus, não é? Esse é o círculo trigonométrico com o eixo dos cossenos, ok? Com o eixo dos cossenos. Então, teríamos que aqui temos 1, aqui temos menos 1, temos 90 e temos 180, que é aqui o π. Então, o cosseno de π, uma vez que calha aqui, calha num ponto onde temos o menos 1. Então, seria 1 mais o menos 1. Mais menos dá menos, o menos 1 vai dar 0. Então, já percebi que o denominador vai dar 0 quando o x é π sobre 4. Agora, aqui secante. O que é secante? Tens que recordar-se que secante de x é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de x. Logo, secante ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Tá bom? 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Logo, nós queremos o secante quando x for π sobre 4, não é? O secante quando x for π sobre 4. Então, secante ao quadrado de π sobre 4. Quer dizer que é 1 sobre cosseno ao quadrado quando x for π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus. O cosseno de 45 dá... Cosseno de 45 na nossa terra é igual a raiz de 2 sobre 2. Agora, este negócio é quadrado. Se isto aqui é o quadrado, fica 1 sobre 2 elevado a 2. Vai dar 4. Quadrado corta com quadrado da raiz, teremos 2. Então, não sei se você consegue ver, temos 1 sobre isto. Mantemos o primeiro, que é 1, multiplicamos pelo inverso deste, que será 4 sobre 2. 4 sobre 2 é igual a 2. Então, aqui tenho 2 menos... se eu colocar π sobre 4 aqui no tangente de π sobre 4, que é tangente de 45, é 1. 1 vezes 2 vai dar o próprio 2. Então, 0 sobre 0. Se a indeterminação deu 0 sobre 0, quer dizer que é L'Hospital-Bernoulli. Pode ser aplicado de forma direta sem aplicar nenhuma transformação. O que esta regra ensina? Que deves pegar um numerador, considerar uma função, derivar, pegar aqui o denominador derivar, pegar um numerador como se fosse uma outra função à parte e derivar. Então, teremos que aplicar as derivadas, ok? Teremos que aplicar as derivadas. Agora, como eu não quero emagrecer muito, aqui onde vem secante ao quadrado, eu vou entender que é secante ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 sobre cosseno ao quadrado de x, não é? Então, a derivada deste negócio, terei que aplicar a regra k sobre u derivado. Isso será menos o k, o u derivado, sobre o u ao quadrado. Então, neste contexto, será menos o numerador, que é 1 vezes aqui o cosseno quadrado de x derivado, sobre aqui o cosseno quadrado de x, mas que é elevado novamente a 2. Preste atenção no seguinte. A derivada deste, vou considerar uma função composta. U elevado a n derivado, manda descer o n,
e depois disto faz o quê? Pega o deriva, no lugar deste u elevado a n, coloca u elevado a n menos 1. O cosseno está sendo elevado a 2. O 2 desce, multiplica com 1, fica menos 2. Não é? Pegamos o cosseno, derivamos, vai dar menos seno. A derivada do cosseno dá menos seno. O menos com este fica mais seno de x. Pegamos toda esta função, tiramos 1 aqui no expoente. Vai ficar o quê? Cosseno elevado a 1 do x. Sobre, aqui observa o seguinte. 2 vezes 2 vai dar 2 vezes 2 vai dar exatamente o 4. Então, temos cosseno à quarta do x. Tá bom? Cosseno à quarta do x. Agora, observa o seguinte. Tudo que está aqui no numerador é produto. Dá para cortar este cosseno, tirando um dos cossenos no denominador. Então, tenho menos 2 vezes o seno do x, não é? Sobre cosseno ao cubo do x. Né? Então, vamos deixar desse jeito? Eu acho que não, né? Não vamos deixar desse jeito, porque dá para verificar o seguinte. Tenho menos 2 vezes o seno de x sobre cosseno ao cubo. É a mesma coisa que o cosseno de x vezes cosseno ao quadrado de x. Agora, note o seguinte, uma coisa muito interessante. Seno sobre cosseno. Seno de x sobre cosseno é tangente. Então, significa que tenho menos 2 vezes tangente de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Não é? Dividido pelo cosseno ao quadrado de x. E já está. E já está. Aqui significa que, fazendo muito bem a derivada, esta expressão terá que ser igual ao limite desta resposta que nós tivemos. Menos 2 vezes tangente de x sobre o cosseno quadrado de x. Então, menos 2 vezes, não é? Menos 2 vezes tangente de x sobre cosseno ao quadrado de x. Menos a derivada disto vai dar 2. A derivada do tangente, né? Derivada de tangente de u é o u derivado sobre cosseno ao quadrado de u. Então, se vamos derivar tangente de x, é porque teremos x derivado sobre cosseno quadrado do próprio x. X derivado é 1 sobre cosseno quadrado de x. Não é? Então, isto nos irá permitir escrever que a derivada disto deu 1 sobre cosseno quadrado de x. Sobre, ok? Sobre o denominador, aqui o x tende para π quartos. O denominador é derivada de 1, vai dar 0. A derivada do cosseno, pegamos esse argumento, derivamos, vai dar 4. Ao pegarmos o cosseno, né? Ele vai virar o menos seno. Então, vai ficar menos seno de exatamente o mesmo argumento que tínhamos lá antes, que é, no caso, 4x. Jovens, tem uma coisa que eu observei que eu teria que deixar bem organizada neste limite. A questão de ter cosseno quadrado de x e cosseno quadrado de x no denominador. Então, vou puxar. Isso vai ficar limite de 1 sobre cosseno quadrado de x. Se tenho 2, também tenho 2. Então, vou puxar o 2 também. Só que tenho menos, aqui também tenho menos. Vou puxar o menos também. Não é? E aqui ficou apenas, uma vez que tirei o menos 2 e o cosseno quadrado, ficou só o tangente. Então, ficou tangente, não é? Tangente de x. E aqui saiu o menos, né? Ficou o mais. Tirei o 2, tirei o cosseno quadrado, que é 2, e o cosseno quadrado fica mais 1. É isso, né? Mais 1, tá certo. E sobre, tá bom? Sobre, aqui o menos 4 seno de 4x. Não é? Seno de 4x. Me parece que não estamos errados. Não é? E o π, x tendendo para π sobre 4, ele vai ser igual exatamente à seguinte expressão. Ok? Exatamente à seguinte expressão. Só que observe o seguinte, aqui, na hora das derivadas, parece que agredimos alguma coisa. Lembrem da derivada aqui? Aqui ficou positivo, só que o prof aqui voltou a escrever
negativo. Esse prof aqui anda distraído, mas é só perdoarem o gajo, né? Aqui era positivo. Então significa que aqui é positivo, prof. Eu sabia que ali tem alguma coisa errada. Exatamente. Valeu pela atenção, jovens. Então, puxamos o 2. Como já havíamos dito que puxamos com menos, podemos deixar assim mesmo. Puxamos também com o menos. Não. Vamos deixar. Só puxamos o 2 e o cosseno quadrado de x. Então, saiu o 2 daqui, saiu o 2 daqui. Está aqui. Cosseno quadrado de x no denominador daqui, no denominador daqui. Cosseno quadrado de x. Então, aqui, prof, continua menos. Sim, continua menos, meu jovem. Agora, você tem que observar uma coisa muito interessante aqui. Se eu colocasse π quartos no lugar disto, você já havia feito há muito tempo isto aqui. Esta expressão nós já havíamos resolvido quando estávamos a levantar determinação. Veja só, isto aqui foi 1 sobre cosseno quadrado de π sobre 4. 1 sobre cosseno quadrado de π sobre 4, a gente viu que não dava nenhuma indeterminação. Isso dava 2. E é o que a gente tem aqui. É o que a gente tem aqui, não é? Se eu ignorasse esse 2, seria 1 sobre cosseno quadrado de x. Uma vez que o limite tende para π sobre 4, colocando aquilo ali, eu vejo que isso vai dar 2. Então, esta parte não me dá nenhuma indeterminação. Pelo que posso escrever que é limite de 2 sobre cosseno quadrado de x, com x tendendo para π sobre 4, vezes o limite. Esta parte, quando eu coloco no lugar de x o π quartos, vai me dar tangente de π quartos é 1 menos este 1. Eu percebo que isto aqui vai dar 0. 1 menos 1 vai dar 0. O denominador, seno de 4 vezes π quartos, porque x tende para π quartos, seria seno de 4 vezes π quartos. 4 corta com 4, seno de π, não é? Π está aqui. Não posso ter seno numa linha de cosseno, então isso aqui é igual a 0. Ou seja, por causa desta parte ainda temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então eu vou separar esta parte que não me dá indeterminação. Fica esta parte que dá indeterminação, que é tangente de x menos 1 sobre aqui o menos, ok? Menos 4 seno de 4x. Com x tendendo para π quartos. Tá bom? Com x tendendo para π quartos. Agora, isto daqui é só no lugar de x colocarmos o tal de π quartos, fica 2 sobre exatamente aqui a π quartos. Seno de π quartos, cosseno de π quartos é cosseno de 45, porque é 180 sobre 4 aqui. 45, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, só que no caso é elevado a 2, vezes, aqui como dá uma indeterminação, vais ter que aplicar de novo a derivada. Derivas este negócio. Quanto é que vai dar a derivada disto? Não é? Quanto é que vai dar a derivada disto? Lembre, derivada de tangente, pegamos isto, derivamos, vai dar 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, não é? O cosseno ao quadrado de x, derivada de 1 dá 0. Aqui, na derivada do seno, derivada deste argumento vai dar 4, vezes esse 4 fica menos 16. E no lugar de seno colocamos cosseno, não é? Cosseno de quanto? Cosseno de cosseno de 4 vezes x. Não sei se vai dar para ver, mas é cosseno de 4 vezes x, onde o x tende para π quartos. Continuando, 2 ao quadrado vai dar 4 sobre raiz de 2 ao quadrado. 2 corta com o índice, ficamos com 2. E lá no numerador temos 2 vezes. Aqui já podemos substituir. Vai ficar, atenção, isto é uma única fração. Agora, aqui temos 1 sobre raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. E do outro lado temos menos 16 vezes raiz quadrada, vezes o cosseno de 4π.
quartos, não é? Porque ali é cosseno de 4x. Lembrando que o x é π quartos, cortamos este com este, temos cosseno de π. E havíamos dito que o cosseno de π é igual a menos 1. Cosseno de 180 é menos 1. Então, teríamos a resposta disso, colocando a tendência, é menos 1. Não dá nenhuma indeterminação, quer dizer que estamos já a finalizar o exercício. Agora, note que vamos manter o primeiro, que é 2, multiplicamos pelo inverso, que vai ser 4 sobre 2. Agora, vezes, aqui, menos com menos fica mais 16. Aqui, note que vamos ter 2 ao quadrado, vai dar 4, depois este vai cortar com este. Mas vamos manter o primeiro, que é 1, multiplicamos pelo inverso da resposta que estamos a ter aqui, que é 4 sobre 2. Agora, vamos ter o seguinte, 2 corta com 2, aqui teríamos o 4, não é? Vezes 4 sobre 2 vai dar exatamente 2 sobre 16. Lembre-se, 4 vezes 2 vai dar exatamente o 8, e o 16 é o 8 vezes 2. Cortamos, temos 1 sobre 2. Né? É uma ginástica. Uma verdadeira ginástica, não é? Mas é basicamente isto que a gente precisa saber fazer ginástica, né? Saber fazer ginástica. Espero que tenha entendido o primeiro exercício, porque já vamos atacar Perdão, esse foi o terceiro, o exercício número 3. Vamos fazer o exercício número 1 agora. No exercício número 1 tem o limite de ln de x vezes ln de x menos 1, x tendendo para 1, tá bom? X tendendo para 1. Observe atentamente aqui. Se eu colocasse 1, teria ln de 1, logaritmo de 1, vezes ln 1 menos 1 daria 0. O logaritmo de 1 é 0 vezes o logaritmo de 0 não existe, então é infinito. Temos uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito. O que a gente disse sobre este tipo de indeterminação? Vai ser uma função dividida pelo inverso da outra. Isso nos levará a uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, ou do tipo 0 sobre 0. Então, neste tipo de indeterminações, é permissível aplicar a regra de L'Hospital-Bernoulli. Bom, você escolhe. Você pode pegar esta e inverter ou esta e inverter. Em todo caso, tudo é válido. Você terá limite, por exemplo, se manter este aqui, ln de x menos 1, pode inverter este aqui, que vai ficar 1 sobre ln de x, com x tendendo para 1. Vamos determinar a indeterminação agora. Tá bom? Esta expressão, se eu quisesse aplicar a divisão, seria manter a primeira, multiplicar pelo inverso desta, porque esta aqui é uma fração. Isso me levaria de volta para cá. Tá bom? Agora, se eu colocar no lugar de x1, fica ln de 1 menos 1, vai dar ln de 0 sobre, aqui fica 1 sobre ln de 1. Note o seguinte, uma coisa muito interessante, ln de 0 não existe, tá bom? Esta aqui é a fração principal. Aqui ficava 1 sobre ln de 1 é 0, ficava infinito sobre 1 sobre 0 é infinito. Viu que ficou uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito? Então, pegas o numerador, todo ele derivas à parte, pegas o denominador, todo ele derivas à parte. Isto seria igual ao limite, a derivada do numerador. Lembre-se de como faz essa derivada do ln. Se não sabe fazer a derivada do ln, vai gerar emagrecimento. ln de u derivado é u derivado sobre u. Então, significa que ln de x menos 1 derivado vai ser o próprio, pegar e derivar vai dar 1 sobre x menos 1. Então, vai dar 1 sobre x menos 1. Agora, ao pegar esta aqui derivar, atenção, eu tenho lá 1 sobre ln de x e tenho que derivar. É preciso aplicar a regra k sobre uma função derivada que é menos k, o derivado sobre aí o u ao
quadrado. Então, significa que passarei a ter aqui o seguinte. Derivar menos o numerador, que é 1, vezes o denominador, que é ln de x, derivado sobre o denominador ao quadrado, ln ao quadrado do x. A derivada deste vai dar 1 sobre x. Agora sobre ln quadrado de x. Note que mantém-se a primeira fração, multiplica-se pelo inverso deste. Então teremos menos 1 sobre x vezes o inverso disto é 1 sobre, vamos lá, 1 sobre ln ao quadrado de x. Tá bom? É o resultado. Então aqui eu teria menos 1 sobre x sobre ln ao quadrado de x. Essa que foi a resposta obtida aqui. 1 vezes 1, x vezes ln ao quadrado. Muito bem. E agora, o que a gente faz? O x tende para 1. Será que se eu colocar 1 ainda dá uma indeterminação? Sim ou não? Tenta colocar 1 aqui. Vai perceber que vai dar 1 menos 1, vai dar 0. 1 sobre 0 dá infinito o numerador. Aqui, ln de 1 vai dar 0. Então, 1 sobre 0 dá infinito no denominador. Epa, você não fez nada. Então, significa que ainda vamos ter que mexer nos paus. Mas agora, preste atenção no seguinte. Temos que manter a primeira fração, que é 1 sobre x menos 1, multiplicar pelo inverso da segunda, que é x ln ao quadrado de x, sobre aqui o menos 1, não é? Sobre o menos 1. No entanto, x tende para 1 ainda. Este negócio vai ser igual. Presta atenção. 1 vezes isto não altera-se nada, então temos limite do x ln quadrado de x sobre este vezes este. Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Menos 1 vezes x fica menos x, com x tendendo para 1. Ops. Ainda dá infinito sobre infinito? Não. Dessa vez dá 0 sobre 0. É uma outra indeterminação. Então, como já organizei a expressão, vou aplicar a regra novamente, que é derivar todo o numerador e derivar todo o denominador. Agora, a derivada do denominador é muito easy. Por quê? Porque só derivarmos o 1 dá 0, derivamos o x dá menos 1, com x tendendo para o 1. Ok? Agora, vamos derivar o numerador. Vamos ter que fazer isso no rascunho, né? L é x ln ao quadrado do x. Ao derivar este negócio, é derivada do produto. É x vezes ln quadrado de x mais x ln quadrado de x. Derivamos o primeiro, derivamos o segundo. Então, derivada de x é o próprio 1. Então, fica ln ao quadrado de x mais a derivada deste aqui é composta. Tá bom? A derivada deste é composta. Então, fica mais x vezes, na derivada da composta, u elevado a n. Desse o n, pegas o u, derivas, vezes a função nos põe, tira uma unidade. Porque o logaritmo está sendo elevado a 2. Esse 2 não está a elevar ao x, está a elevar ao logaritmo. Então, 2, segundo a regra, vai descer. Vais pegar o ln de x. Vais derivar, vai dar 1 sobre x. Vezes nos point tirando uma unidade, né? Qual é o nosso expoente? É 2. Se eu tirar uma unidade, fica ln elevado a 1 aqui do x. Note que este corta com este. Então, nós temos uma situação do tipo ln ao quadrado de x, tá bom? Mas aqui 2 vezes 1 fica 2 vezes o ln de x. Podemos pegar esse negócio e substituirmos lá, não é? Significa que temos aqui o ln ao quadrado de x mais 2 ln de x. Agora, se no lugar de x eu colocar o 1, eu terei uma situação do tipo, porque o x tende para 1, ln de 1 ao quadrado, porque é ln ao quadrado, mais 2 vezes o ln de 1 sobre o menos 1. ln de 1, logaritmo de 1 é sempre igual a 0. Então fica 0 mais 2 vezes o 0 sobre o menos 1. 2 vezes o 0 dá 0. 0 mais 0 dá
dá 0 sobre o menos 1, isso é igual a 0. Eixe, tanta amassada, prof, para encontrar 0. Descobrir 0 não foi fácil, né? Descobrir 0 não foi fácil. O 0 nem existia no sistema decimal. Então é só pesquisar já é a história do 0. Vais descobrir que também a descoberta do 0 não foi um exercício muito fácil. É por isso que também para encontrar 0 não foi fácil. Jovem. Vamos aqui no exercício 2. Vamos rebentar o exercício 2 para depois matarmos o 4. Ou matamos 4 para matarmos 2, mais nada. Senão você vai fugir e não vai ver o quarto. Vamos matar 2. Não vai ver o segundo se eu fizer o quarto primeiro. O quarto fica para o último, mano. Para aplicarmos logaritmos. Ficar atento aí. Ficar atento. 1 sobre ln de x. X tende para 1. Bom, se colocarmos... Aquele não é para ver seno, tá bom? Se colocarmos 1, vai ficar 1. Sobre 1 menos 1 é 0. Menos, aqui vai dar, ln de 1 é 0. Então fica algo do gênero. 1 sobre 0 é infinito. Menos 1 sobre 0 é infinito. Oba, deu infinito. Ops, deu infinito menos infinito. Epa, tem essas manobras que eu ensinei. Significa que você vai precisar ter que fazer essas manobras todas. Depende do contexto, tá bom? Depende do contexto. Neste caso, é só fazermos MMC. Ok? Nesse caso, é só fazermos MMC. Levo este, vem multiplicar aqui ln de x. Este vem para aqui, fica x menos 1, não é? Agora, vamos fazer MMC de forma rápida, chapitolas, né? Vamos fazer tudo rápido. Este vezes x, fica x ln de x. X vezes menos 1, fica menos x. Menos 1 vezes menos 1, vai ficar mais 1. Sobre o denominador, que passa a ser o mesmo. Qual é o mesmo? Ln de x vezes x vai dar x ln de x. Ln de x vezes menos 1 vai dar menos ln de x. E o negócio já está arrebentado. Agora, tente colocar o x novamente. O 1 no lugar de x. Há de ver que vai dar 0 sobre 0. Então, o que é que fizemos? Pegamos o numerador, derivamos o denominador também, derivamos. Eu vou fazer tudo na mente agora, porque já estou a assumir que você já pegou a visão. Isto aqui é derivada de um produto. Derivada do primeiro vai dar 1, fica 1 ln de x, mais mantemos este vezes a derivada do segundo dá 1 sobre x. A derivada deste vai dar exatamente o 1, a derivada deste dá 0. Agora, isto foi isto aqui. Então, ficamos com ln de x mais x vezes 1 sobre x. A derivada deste, ln de x, vai dar 1 sobre x. Agora, x tende para 1, é claro. Este corta com este e ficamos com limite. Aqui temos mais 1 menos 1 dá 0, então fica ln de x sobre... note que aqui este corta com este, então temos ln de x menos 1 sobre x. Com x tendendo para 1, tá bom? Com x tendendo para 1. Se x tende para 1, o que acontece aqui é que eu tenho ln de 1 sobre ln de 1 menos 1 sobre 1. Não é? Quanto é que dá o... Sim, quanto é que dá o ln de 1? É 0 sobre 0 menos 1. Oba! Isso está a dar 0 sobre menos 1, que é igual ao próprio 0, né? 0 a dividir por qualquer número é o próprio 0. E fizemos o nosso checkmate, né? Vamos para o último exercício. Que no caso, o último... Ei, acabaram papéis aqui. Estou a ver que a gente limitou até acabar papéis. Mas enfim. Vamos colocar o último exercício, que é aqui o quarto. Limite de x 1 sobre 1 menos x com x tendendo para 1. Se no lugar de x
colocares o 1, vais ver que esse negócio vai dar 1 elevado a 1 sobre 1 menos 1, que vai dar 1 elevado a 1 sobre 0. 1 sobre 0 é 1 elevado a infinito. Oba, deu 1 elevado a infinito. Prof falou de malta logaritmo. Exatamente. Só que no caso, vamos aproveitar uma propriedade dos logaritmos, que diz que A elevado ao logaritmo de B na base A é igual ao próprio B. Então, uma forma de escrever B, eu posso dizer que B é igual a A elevado ao logaritmo de B na base A. Não é? É basicamente isto. Ou, se eu usasse o ln, né? Seria a mesma coisa que escrever o B é a mesma coisa que E elevado ao logaritmo de B na base E. Porque nos logaritmos, quando esta base é a base da potência, então o logaritmando é a resposta. É o que está a acontecer aqui. Então é a mesma coisa que dizer que B é a mesma coisa que E elevado a ln do B. Então é esta regra que nós vamos usufruir dela aqui. Vamos dizer que isto vai ser igual ao limite do E elevado a ln, haha, papito, ao ln do quê? Desta toda expressão, que é no caso o x elevado a 1 sobre 1 menos x. Percebeu? Pegamos tudo isto, vai ser o logaritmando do logaritmo. Com x tendendo para 1, você vai dizer que o logaritmo tem essa propriedade de o expoente da variável do logaritmando poder passar para cá. Então, teremos limite com x tendendo para 1, não é? ln, no caso do... Não é ln. Euler, no caso do 1 sobre 1 menos x, vezes o ln de x. Não é? Vezes o ln de x. Agora, tens que entender que o limite de uma exponencial é o exponencial do limite. Então, ficamos com Euler elevado ao limite, ln vezes 1 fica ln de x, sobre aqui o 1 menos x, com x tendendo para 1, que vai ser igual a Euler elevado. Veja só, se eu colocar 1, vai dar 0. Aqui também vai dar 0, é só derivar. Então, fica limite, derivada de ln de x, vai ser o próprio 1 sobre x, sobre a derivada deste vai dar menos 1, com x tendendo para 1. Coloca 1. 1 sobre 1 vai dar 1. Então, teríamos ln, Euler, tá bom? Elevado a 1 sobre menos 1, que é Euler elevado a menos 1. E nós fizemos o maior checkmate de toda a história da matemática. Esses gajos são bons. Jovens, God bless. A derivada por aplicando a regra, o limite, o cálculo de limites aplicando a regra de L'Hospital-Bernoulli com Pedro da Glória Valis do Capa Desperta termina por aqui. Agora o que posso te desejar é sucesso. Lembrando, para quem viu pela primeira vez, pode tentar pegar os mesmos exercícios e veja se você consegue resolver ou não. Caso contrário, pega o livro de Domdovich, né? Aquele de problemas de análise matemática, procura resolver os problemas contidos lá e beijo no cérebro, você vai precisar, né?